Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia, do quinto ano. Eu estou aqui hoje, olha só, para a nossa aula de número 5. Isso mesmo. Hoje é a nossa última aula da nossa 14ª semana, certo? Então, se você está juntinho comigo, olha só, hoje é sexta-feira, dia 4 de junho, certo? Conforme nós já combinamos, conforme você combinou aí com o seu professor ou com a sua professora, pegue o seu caderno, onde você vai registrar as atividades de hoje, coloca aí Araçatuba, a data de hoje e o dia da semana. Araçatuba, 4 de junho de 2021. Hoje é sexta-feira. Anote a disciplina ou componente curricular, que é língua portuguesa, que nós vamos estar estudando. Atividade do dia está lá no nosso livro Aprender Sempre, na página 17. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos fazer o planejamento da produção dos verbetes para a nossa enciclopédia infantil, certo? Então, eu gostaria agora que você pausasse o seu vídeo, fizesse esse registro direitinho aí no seu caderno e daqui a pouquinho você continua assistindo a videoaula. Se você já terminou de registrar no seu caderno, você vai abrir a página 17 do seu livro Aprender Sempre e realizar as atividades juntinho comigo. Estamos hoje na aula de número 9, produção de verbetes, certo? Aí no seu livro você vai encontrar apenas esses tópicos, né? Mas eu estarei explicando a vocês como fazer a escrita, a produção do verbete. Tudo bem? Lembrando que nas aulas anteriores você já escolheu, já fizeram a votação junto com seus colegas, escolheu o tema da enciclopédia, vocês definiram quais seriam os verbetes que teria na enciclopédia. Depois vocês organizaram essa lista em ordem alfabética. Então, cada aluno já sabe sobre o que vai escrever. Tudo bem? Então, a partir de agora, vocês vão observar as orientações para você escrever o seu texto, combinado? Então, vamos recordar, né, algumas informações importantes sobre os verbetes. Então, a primeira coisa, eles devem ser textos curtos, com cerca de 3 parágrafos. A gente vai relembrar um pouquinho sobre isso. Depois, precisam ser escritos em linguagem formal, porém direta e objetiva. Lembra-se que nós falamos que os termos precisam ter os termos técnicos, precisa ter um nome científico, precisa falar sobre o habitat, sobre alimentação, mas de uma forma o quê? Direta, objetiva. Não são textos longos. Vocês precisam lembrar que os textos, né, os verbetes, serão lidos por outras crianças da nossa escola. Então, a gente precisa escrever numa linguagem que as crianças conseguem compreender. E, por último, o que a gente precisa lembrar é que os verbetes comporão ou irão compor o livro que ficará disponível na biblioteca da escola, certo? E aí, tudo pronto? Então, agora é com vocês. Vamos lá? Então, aqui a professora trouxe ó, algumas dicas importantes. Então, primeiro, faça um resumo da sua produção textual, um resumo sobre o que você vai escrever. Depois, leia. Depois que você escreveu, você vai ler, fazer as correções necessárias sobre ortografia, que é a escrita das palavras, sobre pontuação, se colocou sinais de pontuação corretamente, acentuação, as palavras que precisam de acento estão acentuadas, e a argumentação, as informações importantes você colocou de uma forma que está coerente, de uma forma que está coesa, está completa, qualquer pessoa que ler consegue entender. Tudo isso você vai prestar atenção no seu texto. Lembrando que você vai utilizar o seu caderno de língua portuguesa para passar o seu texto a limpo.
tudo bem? Mas também nós podemos fazer da forma o quê? Digital, né? Digitando no computador, que daqui um pouquinho eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer. E quando terminar, né? Você vai deixar antes de terminar, você deixa o espaço bem no cantinho, no canto do lado esquerdo. Você vai deixar o espaço para que você ou coloque a imagem ou para que você faça o quê? Um desenho bem bonito do animal ou sobre o tema que você escolheu. Tudo bem? Orientações, nós já falamos sobre as orientações e aí continua com mais orientações. As informações devem ser explicativas e descritivas, então tem que estar bem explicado e de uma forma descritiva, ou seja, descrevendo, falando, né? Sobre o habitat, falando sobre os hábitos de alimentação. Então, não é no formato de uma ficha técnica onde eu tenho temas, mas é em formato de parágrafos, em formato de texto. O texto precisa ser breve e organizado em parágrafos, como eu acabei de dizer. A linguagem científica e formal, sem o uso de expressões informais. Então, você não pode abreviar nada, você tem que escrever corretamente as palavras, e os termos científicos, eles precisam o quê? O nome científico e a família precisa estar lá, mas outros termos você pode até substituir. Por quê? Com o objetivo de tornar as informações mais compreensíveis, mais acessíveis a todos. Tudo bem? Ó, eu tenho aqui um modelo. Lembra-se que eu falei que lá no cantinho do lado esquerdo você vai deixar o espaço para colocar a imagem? Pode ser uma imagem retirada da internet ou pode ser um desenho que vocês vão fazer. Esse título é o quê? No primeiro parágrafo, é o nome do animal, o nome científico. Então, aqui em cima é o nome científico, depois o local onde podem ser encontrados e o seu habitat, que é o seu habitat. Segundo parágrafo, as características físicas do animal. Então, vocês vão falar um pouquinho sobre alimentação, sobre os seus hábitos, características que os animais têm, ó. Terceiro parágrafo, pode falar sobre alimentação, como eles vivem, como se reproduzem e trazer algumas curiosidades. E lá no finalzinho, tem que ter o quê? A fonte, o local de onde você retirou essas informações. Lembrando que antes da fonte você tem que colocar aqui o ver também, com as palavras que você pode pesquisar na sua enciclopédia, que vão te levar, por exemplo, se for um mamífero, a encontrar outro animal que seja mamífero. Se ele for herbívoro, um outro animal que também seja herbívoro, tudo bem? Então, olha só, esse exemplo aqui eu encontrei na internet, é uma ficha aliás, é um verbete, né, de umas girafas. Ó, esse verbete aqui, ó, a gente vê o nome científico e o local onde pode ser encontrado. Então, tem o nome do animal, que é o verbete, ó, a girafa, que é o animal mais alto que existe atualmente, é um mamífero. Ela chega a medir 5,5 metros de altura ou mais, 5,5 metros. Vive nas savanas da África Oriental. Seu nome científico é girafa camelopardalis. Olha só o nome científico. É difícil de dizer, mas a gente precisa manter o nome científico. Aí eu tenho aqui as características físicas da girafa, né, que tem o corpo curto, as pernas e o pescoço bem compridos, a pelagem é marrom clara e tem manchas marrom avermelhadas. Muitas girafas têm dois pequenos chifres entre as orelhas. As girafas têm narinas grandes e o olfato aguçado. Sua língua pode chegar a 45 centímetros de comprimento. Olha uma curiosidade, ó. Depois, a girafa come plantas, né? Tá falando da alimentação, e consegue alcançar folhas que estão no alto das árvores, mas não come grama. Seu pescoço rígido torna muito difícil pegar o solo ou chegar até o solo para beber água. Ela precisa afastar bem as pernas a fim de conseguir se abaixar. Como eu já ensinei vocês, eu já falei sobre o colchete, quando tem esse símbolozinho, com esses três pontinhos, significa que
Tem muito mais texto aqui. E a fonte? Aí colocou girafa, que foi o que foi pesquisado. Onde foi pesquisado? Na Britânica Escola, a enciclopédia escolar. E aqui eu tenho, ó, o site da internet e a data que foi acessado. Então, essa é a fonte do verbete. O texto que vocês vão fazer deve ter este formato aqui, certo? Então, o professor de vocês ou a professora pode estar fornecendo, ó, a folha já. Pode ser a folha sulfite inteira ou pode ser meia folha sulfite, já o quê? Com as margens e o espaço para vocês desenharem, tá? Então, o que que eu tenho aqui no primeiro parágrafo? Nome do animal. Depois, a foto ou desenho do animal. E aqui eu tenho todo o verbete. Tudo bem? Então, agora a gente vai relembrar, olha só, como fazer a escrita desse verbete, certo? Então, agora preste bastante atenção nas orientações da professora. Aí no seu computador, você vai abrir agora um documento do Word, tá? Então você vai pesquisar esse sinalzinho aqui, onde tiver esse Wzinho em azul, é o programinha chamado Word. Esse programa, ele serve para quê? Para digitação, certo? Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai já aqui, ó, nesta aba, ó, página inicial, vai abrir essa página para vocês, certo? Então, você vai aqui, deixa eu ver se é inserir. Deixa eu ver, inserir. Não, não vai ser inserir, vai ser em layout. Não, também não é. Em design, vamos começar. Página inicial. Então, vamos tentar localizar onde nós temos borda. Aqui eu tenho cabeçalho e rodapé. Ainda não é cabeçalho e rodapé. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Deixa eu ver, caixa de texto também não é. Vamos no design. Ah, tá. Aqui no design, vou até fechar minha janelinha para vocês poderem ver, tá? Então, aqui em design, ó, você viu aqui, você vai ver que a última, né, o último botãozinho está aqui marcando, ó, bordas da página. Então, é muito importante que o nosso trabalho, a nossa atividade tenha uma borda. Então, você vai selecionar aqui caixa, vocês viram? E aqui você selecionou o quê? Uma linha reta. Pode ser fininha assim, ou você pode colocar uma linha um pouquinho mais grossa, certo? Então, aqui você colocou, olha só, uma borda no seu texto completo. Deixa a professora voltar. Isso. Agora você, aqui onde está a página inicial, eu gosto de digitar sempre em Word, aliás, usando a fonte Arial, tamanho 12. Mas seu professor ou a sua professora vai definir qual a melhor forma, ou a melhor fonte para você digitar o seu texto, tudo bem? E uma coisa importante é você, ó, sempre vir aqui no arquivo, salvar como, e aí você decide o lugar aonde você vai salvar. Ó, no meu caso, eu já salvei, né? Aí você coloca lá, procurar salvar. Eu salvei na minha pasta videoaulas quinto ano 2021. Mas você aí no computador onde você está usando, é muito mais fácil você salvar aqui, ó, na área de trabalho, porque a hora que você liga o computador, você já vai observar o documento, certo? Então, aqui no Word já está preparado para receber o texto que nós vamos digitar. Agora eu vou abrir uma outra página para vocês. Eu vou abrir aqui, ó, minha página na internet, vou compartilhar com vocês. E eu digitei aqui na minha barra de busca escola.britanica.com.br. Lembram-se que eu disse que esse é um dos sites onde nós podemos pesquisar? Então, bem aqui na tela inicial, como eu já mostrei para vocês, ó, eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, ó, tudo que nós temos aqui na página inicial. Além disso, aqui embaixo ó, tem mais conteúdo, ó, conteúdos curiosos. Vai trazer sempre curiosidades. Aqui eu também já pesquisei, achei muito legal, né? Aqui tem vários jogos, várias atividades muito bacanas, vídeos também. E
Tem também o canal do YouTube da Escola Britânica, que é muito, muito legal. Mas hoje a gente não vai explorar nada disso. Vocês vão clicar, no caso, a minha enciclopédia, ela será sobre animais, certo? Então, no caso de vocês, vocês vão pesquisar o tema de acordo com o que foi decidido aí na sua classe. Então, se eu vou pesquisar sobre animais, eu posso vir tanto aqui em Ciências da Natureza, como eu posso vir nessa aba maior, como eu já expliquei para vocês. Clica aqui no grupo de animais, que pode ser tanto por grupo ou por habitat, e aí vai aparecer uma lista para vocês, certo? Então, eu cliquei aqui em Ciências da Natureza, e aí eu vou clicar aqui do meu lado esquerdo, ó, tem várias categorias, tá vendo? Sobre animais, ciências físicas, cientistas, estudos da terra, estudos da vida, sobre plantas, saúde, tecnologia, invenção e outros organismos. Não, eu vou falar sobre animais, então eu cliquei na aba Animais. Aí aparece todas essas opções. Eu decidi pesquisar um mamífero. Então, cliquei aqui na aba Mamíferos e aparece a lista de mamíferos. Lembrando, olha só, que está em ordem alfabética, ó. Então, ele vai carregando à medida, ó, que eu vou descendo, ele vai carregando os animais. Para facilitar, eu escolhi um animal brasileiro. Escolhi a ariranha. Então, o que eu fiz aqui? A primeira coisa que eu fiz, eu selecionei todo o texto. Por que eu selecionei todo o texto? Selecionei para que eu pudesse copiar e facilitar a edição. Cliquei com o botão direito em copiar. Cliquei em copiar. Aí eu voltei lá no meu documento do Word e copiei o meu texto. Copiei o texto juntamente com a imagem, tá? Eu vou voltar aqui para vocês, ó, para vocês observarem como ficou. Então, aqui, essa é a primeira página. Olha o que eu fiz. Já copiei, ó, o texto juntamente com a imagem. Vocês viram que aqui embaixo da imagem está escrito fonte da imagem? Por quê? Todas as imagens, principalmente as que estão na internet, elas têm um dono. Como assim, professora, tem um dono? Tem um fotógrafo que produziu essa imagem, né? E existe algo chamado direitos autorais. Então, toda vez que eu utilizo uma foto de alguém da internet e eu não cito da onde eu retirei, eu posso ter que pagar uma multa, né, por causa dos direitos autorais, certo? Então, como que eu faço para atribuir a fonte da imagem? Então, copiei a imagem, eu vou escrever embaixo, fonte da imagem. Aí eu volto aqui na internet, deixa eu compartilhar com vocês a tela. Voltei aqui na internet, eu vou clicar com o botão direito, ó, abrir imagem em nova guia. Cliquei aqui e vai abrir a imagem em uma nova guia. Então, o que eu vou fazer? Eu seleciono esse endereço, ó, lembra do cadeadinho que a professora falou? Significa que esse site é seguro. Copio esse endereço, ó, é só clicar aqui, ó, copiar. Volto aqui onde eu coloquei minha imagem e copio aqui embaixo. Certo? Ó, volto aqui onde está a imagem. Volto onde está a imagem e copio aqui, certo? Então, agora que eu tenho o texto, ó, eu já tenho o texto igualzinho está na internet. Ah, outra coisa importante. Lembram-se que no verbete precisa ter a fonte de pesquisa. Então, fonte de pesquisa. Aí eu vou lá na internet, ó, a mesma coisa. Vou compartilhar a tela. Toda vez que eu saio, eu preciso compartilhar, né? Compartilhei a tela novamente. Então, olha só. Eu vou copiar esse endereço que está aqui em cima, ó. Eu copio a mesma coisa, ó. Copiar e copio lá no meu documento de Word, certo? Deixa eu voltar. Copiei aqui embaixo na fonte de pesquisa. E aí, pessoal, até agora, tudo bem? Então, nós vimos que a primeira coisa que precisa aparecer é o nome do animal. Então, eu posso colocar, ó, até em letra maiúscula, né? Ariranha. Pronto.
Coloquei em letra todas maiúscula, coloquei em negrito, que é deixar mais forte para destacar, né? Então, a primeira coisa que precisa aparecer é o quê? Qual tipo de animal que é? Ariranha é um mamífero, ó, onde vive. As ariranhas habitam, ó, em rios e lagoas locais com as margens expostas. Ó, copiar toda essa informação. Colar. Só copiar e colar. Ó. A ariranha é um mamífero carnívoro da mesma família da lontra, só que maior. Ela vive na bacia amazônica, no Rio São Francisco, na alta bacia dos rios Paraguai e Paraná e também no Pantanal. Ariranhas habitam. Ah, tá. Aqui, ariranhas habitam à beira de rios e lagoas, preferindo locais com margens expostas onde conseguem cavar suas tocas. Ok. Então, deixei uma curiosidade. Vamos ver aqui se eu preciso colocar mais alguma coisa. Deixa eu ver. Ali fala sobre os bandos. Ó, eu posso falar sobre a alimentação, porque aqui é um artigo. Então, ele já é bem mais longo. Ó, copiar, dou um espacinho, colar. Só clicar no botãozinho colar. Ó, então, falando um pouquinho mais sobre alimentação. Ó, seu alimento básico são os peixes, mas elas também podem comer crustáceos. Ó, eu posso dar um enter aqui. Então, eu já tenho 1, 2, 3 parágrafos. Aí, aqui eu falo sobre a gestação. Ó, a gestação, quanto tempo que elas podem se reproduzir aqui na gestação e a alimentação. Isso. Aqui no meu texto tem quanto tempo que elas podem viver? Deixa eu ver. Não, não fala quanto tempo elas podem viver, né? Então, terminei mais ou menos de copiar o meu texto. Coloquei tudo em Arial, fonte Arial, tamanho 12. Tamanho 12, ok. E vou justificar para ficar bem caprichado o meu texto. Lembram-se que eu falei sobre a imagem? Eu vou copiar, vou colocar ela aqui embaixo, ó. Ai, professora, o meu texto ficou todo bagunçado. Então, como que eu faço para organizar o texto? Então, eu venho aqui em layout, ó, eu tenho esse desenho dessa folhinha de papel. Onde eu quero que fique o desenho a foto? Bem aqui no cantinho, não é? No canto esquerdo. Então, o que que eu vou fazer? Eu diminuo a foto, ó, e deixo a informação aqui no canto esquerdo. Lembrando que eu tenho que escrever a minha fonte de pesquisa. Aqui eu já tinha pesquisado, já tinha deixado digitado. Mas como eu já mostrei para vocês, ó, vocês podem pesquisar e colocar aqui embaixo, certo? E assim eu tenho o nosso verbete. Assim acho que fica. Que aí no caderno vocês vão fazer justificado, né? Então a professora vai colocar um parágrafo aqui, ó, para ficar mais bonito. Ó, então aqui eu tenho deixa eu colocar o outro parágrafo, 2, e aqui eu tenho 3 parágrafos. Ai, professora, já terminei de fazer o texto. Terminou de digitar o texto? Ótimo. Aqui não ficou tão bom o parágrafo. Mas tem que deixar todas com um parágrafo. Isso. Terminei de digitar o texto. O que que eu vou fazer, professor? Ó, terminei, ó. Eu vou mandar, vou salvar e depois mandar para a impressão. A mesma coisa que a professora já ensinou. Certo, pessoal? E assim é que essas são as ferramentas que nós usamos para fazer, né, o nosso texto digitado. E depois, se você quiser, você pode até mesmo enviar o seu texto através do e-mail para a sua professora. Certo? Agora que você terminou de ouvir as orientações de como você deverá escrever o seu texto, de como você deverá formatar o seu texto se for digitado, né? Então, é hora de você
começar a escrever o seu verbete, combinado? Não sei se o professor de vocês vai disponibilizar um papel para que vocês façam isso, uma folha impressa, ou se vocês vão escrever no caderno e depois passar a limpo na escola. Não sei como ele vai combinar com você, mas o que eu sei é que eu quero que vocês façam tudo com muito capricho e muita dedicação, certo? E aí aqui, ó, esse lembretezinho para vocês registrarem no caderno o texto de vocês. Tudo bem? Combinado? Essa foi nossa aula de hoje. Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal do YouTube, Movimento Aprender, videoaulas quinto ano, e ativar o sininho para receber as próximas aulas, certo? Quero desejar a vocês, pessoal, um excelente final de semana, tá bom? Beijo. Tchau, tchau, pessoal.